A nossa vida, ela é feita de decisões pequenas e decisões grandes. Essas decisões vão influenciar de alguma maneira o nosso futuro para o bem ou para o mal. E o que acontece é que muitas vezes essas decisões, mesmo achando que elas vão cooperar para o bem, elas acabam influenciando para o mal. Porque é óbvio que sempre nós queremos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Nunca nós vamos tomar uma decisão esperando que dê tudo errado. Nós sempre, quando tomamos alguma decisão, nós esperamos profundamente que tudo dê certo. Esse é o normal. Então nós precisamos, como nascidos de novo, porque nós nascemos de novo, então nós precisamos aprender a tomar as decisões agora, não baseadas na nossa alma, não baseadas no nosso intelecto, não baseadas no nosso coração. Porque muitas vezes a própria palavra de Deus fala em Jeremias, no capítulo 17, que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas vezes que nós tomamos decisões baseadas no que estávamos sentindo naquele momento? E muitas vezes o resultado foi completamente contrário ao que estávamos sentindo, mas eu senti, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu investi tanto nisso, eu coloquei toda a minha expectativa nisso, eu investi tanto naquela pessoa, eu esperei tanto dela, e agora ela vem e me traz um resultado que eu não esperava, e aí eu me arrependo de ter tomado aquela decisão que eu tomei. E o que o Senhor hoje está falando para nós, temos que a partir de agora entendermos que as nossas decisões não podem estar baseadas mais no nosso coração, as nossas decisões não podem estar baseadas na nossa alma, as nossas decisões não podem estar baseadas na nossa mente nem intelecto, as nossas decisões precisam estar completamente conectadas com as vontades do Espírito Santo de Deus para nós. Dessa forma, o risco de errar vai ser bem menor, o risco de se decepcionar vai ser quase nulo, porque quando você é pautado em decisões onde você prioriza a vontade de Deus, em Romanos 12:2, a palavra fala: e não vos conformeis com este século presente, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheçais a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas para que eu conheça a vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Para conhecer a vontade de Deus, eu preciso transformar a minha própria maneira de agir, transformar as minhas atitudes, transformar a minha precipitação em equilíbrio, transformar a minha precipitação em espera. Porque o ser humano normalmente toma decisões sem consultar a Deus, porque ele é ansioso. Nós somos ansiosos. Nós não esperamos muitas vezes. Acabamos de orar, e naquilo que acabamos de orar, estamos errando de novo. Acabamos de falar: Deus, eu ponho em tuas mãos. Terminou a oração: Deus, dá licencinha, dá de novo aqui que eu vou segurar. Muitas vezes fazemos isso. Não consultamos a Deus. Chega num ponto em que nós começamos a comprometer com decisões o nosso futuro. É muito sério. Nós estamos falando aqui de decisão, mas é muito sério. Eu não sei se você precisa tomar uma decisão na tua vida. Eu sei que na verdade todos os dias que nós acordamos, a nossa vida é feita de decisões. Nós decidimos ou ficar na cama mais um pouco, ou nós decidimos falar: não, eu vou acordar disposto, eu vou trabalhar e o meu dia vai ser uma bênção. Eu decido se eu vou ficar reclamando do meu casamento ou se eu vou fazer alguma coisa para mudar. Eu decido se eu vou continuar sendo chata com meu marido ou eu vou tentar ser mais maleável e entender que ele tem defeitos e eu também tenho, e que não adianta nada eu querer ficar cobrando, falando a mesma coisa, porque essas atitudes não têm mudado. Então, se não tem mudado assim, eu preciso tomar outras decisões para que a gente possa viver uma transformação. Nós vemos a decisão de Abraão de, primeiro, levar Ló com ele. Quando Deus fala para ele: sai da tua parentela, Deus esperava que ele saísse da parentela toda, mas ele vai e, quando Ló, sabe aquela criança
que você fala, hoje você não vai. Ela fala, mas eu quero ir. Deixa eu ir, pai, deixa eu ir. Não é lugar para ela ir. Aí, muitas vezes, por dó, o pai leva. E ao mesmo tempo que ele decidiu levar, ele se arrepende depois. E quando chega, ele fala, nunca mais eu te levo. Já devia ter falado isso antes. Já devia ter sido firme na hora que... Não vai. E acabou. Mas muitas vezes pela dó, muitas vezes pelo sentimento, muitas vezes pelo coração. Ló falou, tio, eu vou contigo. O que Abraão tinha que ter feito? Não, você vai ficar com teu pai. Você vai ficar com a tua família. Você não vai comigo. Ia ser difícil? Ia. Mas ia preservar muitas coisas. Abraão, ele teve um grande prejuízo ali. Poderia ter tido um prejuízo ainda maior. Poderia ter perdido a própria vida por ter levado o sobrinho com ele. Quando ele poderia ter falado, não. Mas ele deixou-se levar pelos sentimentos, deixou-se levar pelas emoções. E quantas vezes somos levados pelos sentimentos? Quantas vezes somos levados pelas emoções? Tem coisas que não dá. Por mais que vai doer, tem que falar não. Por mais que vai ser ruim no primeiro aspecto, no primeiro momento, a Bíblia fala que nenhuma exortação ela é aceita muitas vezes com alegria. Aliás, quase nenhuma. Quem gosta de tomar bronca? Quem gosta de ser confrontado em alguma coisa? Ninguém gosta. Mas a Bíblia fala que ao mesmo tempo que a exortação ela dói no primeiro momento, depois ela vai produzir o quê? Fruto pacífico de justiça na nossa vida. Então por isso que nós precisamos não sermos guiados pelas emoções, mas precisamos ser guiados pela vontade de Deus e pelo propósito que Ele tem nas nossas vidas. Quem está comigo, quem está entendendo? Abraão decide levar Ló. Depois em seguida, logo em seguida, ele começa a prosperar. A bênção que estava na vida dele começa a vir sobre a vida de Ló. E começa a briga. A contenda começou entre Ló e Abraão. Entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Até o momento que Abraão descobriu, aí teve o discernimento, depois de ter feito a coisa errada, teve o discernimento que não dá para continuar junto. Nem sempre a bênção que é para mim é para os outros. Cada um tem uma bênção. Não adianta, muitas vezes, você querer ser bonzinho, como minha avó sempre falava para nós. Tem gente que não adianta você querer ajudar. Às vezes vai ser necessário deixar a pessoa passar. Porque se você ajudar, ela não vai aprender. Se você for lá toda hora e ficar socorrendo, a pessoa não vai ser habilitada. Tem hora que tem que deixar cair. Tem hora que tem que deixar ralar o joelho, passar metiolate e ver gritar de dor. Só assim, depois vai entender que tem lugares que não pode brincar. Assim é também na nossa vida. Então, ele só descobre que tomou a decisão errada depois. Mas depois já era tarde demais. Quantas vezes que nós tomamos decisões na nossa vida e só depois descobrimos que fizemos a escolha errada? Aí já é tarde demais. Então o que Deus está falando para nós? Antes da gente tomar uma decisão, a gente tem que buscar a presença de Deus. A gente tem que ver o que Deus quer antes de tomar, antes de fazer a escolha. Aí depois ele fala: vem aqui, Ló, vamos conversar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí Ló agora toma uma decisão errada. Foi um conjunto de decisões erradas. Quando você toma uma decisão errada, parece strike de boliche. Começa a tomar uma decisão errada, toma outra decisão errada, toma outra decisão errada. A sua vida agora é baseada em decisões erradas. Sabe aquele dia que você acorda, a primeira decisão que você toma é errada, aí o teu dia, acabou o teu dia? A gente fala no ramo que eu trabalho que acontece muito isso. Eu trabalho com transporte da China para o Brasil. Aí é impressionante, né? Quebrar essa malignidade hoje. Quando o embarque, a gente pega o embarque. Quando eu falo com o chinês a primeira vez, que o chinês fala com a fábrica a primeira vez, se a resposta vem redonda, o embarque vai redondo até o final. Se a resposta já vem que, começa uma dúvida, de repente,
aquele embarque vai ruim até o final. É impressionante. Aquele dia que você acorda, bate o dedinho no pé da cama, já dói, já se irrita com todo mundo. Aquele dia que nada dá certo, porque tomou a decisão errada. Acordou, levantou e não orou primeiro. Aquele domingo que você tomou a decisão de ficar assistindo o Faustão ao invés de vir para o culto. Aí chega na segunda-feira, dá tudo errado. Aí você fala, por que Deus que está dando tudo errado? Aquela quarta que você fala, ah não, hoje está chuvoso, graças a Deus que hoje vocês tomaram a decisão certa. Aquela quarta que não dá vontade de vir para a igreja, dá aquele desânimo, vem aquela, de um lado tem o diabinho, do outro lado tem o anjinho fala, vai para a igreja, você vai ver, você vai sair, na hora que você chegar lá vai ser difícil, mas depois você vai sair de lá renovado. Aí vem o diabinho e fala, não, você está muito cansado, Deus sabe do teu coração. É ou não é verdade? Você já está fazendo demais, você está trabalhando muito, bobinha. Olha esse teu marido folgado aí, ó, esse traste que você casou. Olha essa mulher folgada que não faz nada em casa. Aí começa. O diabo começa a falar no ouvido e a gente começa a tomar decisões baseadas no que são vozes externas. E Ló, ele tomou uma decisão pelo olho. Olha para quem está do seu lado e fala, não tome decisões pelos olhos. Abraão falou, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Do lado direito tinha uma campina verde, um gramado lindo, frutos, árvores. E do lado esquerdo tinha terra e terra. Para onde ele foi? Aonde tinha grama, aonde estava tudo bonito, onde estava tudo lindo. E Abraão falou, mas você quer ir para lá? Vai. Ele foi para o lado onde tinha grama. Sabe onde era o lugar que tinha grama? Diga assim, Sodoma e Gomorra. Ele foi para essa cidade, e essas cidades, elas pecavam muito contra Deus. Eles estavam num ponto que até os homens estavam se relacionando com animais sexualmente. Subia como algo nojento diante de Deus. Aquelas duas cidades estavam comprometidas. E Ló escolhe ir para lá, porque ele não sabia do histórico, ele foi pela aparência. É muito ruim quando tomamos decisões baseadas em aparência. Você olha o carro, está uma maravilha por fora, mas aí depois você compra, aí você começa a ver barulho aqui, barulho ali, problema que começa a pipocar. Aquele carro que você fala, nossa, nunca foi batido. Primeira encostada que você dá, sai um pedação de massa na tua mão. Por quê? Por que não buscou a Deus? Por que não pediu a direção de Deus? E aí quando foi pensar em Deus, já era tarde demais, já tinha casado, já tinha comprado. E agora, não dá para trocar, Deus? Vai lá no departamento de saque do céu e fala aí, anjo, eu casei errado, dá para devolver, dá outro aí, ou tem garantia aí, porque está em manutenção essa pessoa, precisa dar um trato nela, porque eu acho que eu errei, onde eu cava com a minha cabeça, por que eu fui olhar, por que eu fui fazer sem pedir a direção de Deus? E quando nós tomamos decisões assim, e que nos deparamos com essas situações, aí vem um sentimento de insegurança muito grande. Vem um sentimento de não estarmos protegidos. Por quê? Porque já decidimos, e se decidimos errado, Deus não estará. Às vezes nós nos enganamos e achamos, eu vou decidir e Deus vai estar comigo, porque Ele prometeu que estaria comigo. Deus prometeu que estaria contigo, isso é uma parte da Bíblia, mas a Bíblia fala, aqueles que me desprezam também eu desprezarei. Então, ou seja, às vezes você vai para um lugar que Deus não vai estar, não porque Ele não vai estar, porque Ele não é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas Ele não vai abençoar aquilo que você vai fazer. Quem está comigo entendendo? Você não vai, você vai fazer, vai correr, e vai morrer na praia. Então, eu quero ouvir a voz de Deus
eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Se eu é para levar Ló junto, eu vou falar, não, Ló, você não vai. Se Ló insistir, eu não vou abrir brecha, precedente na minha vida. Pode insistir, pode falar que é bonito, pode falar que tem grama, que tem relva, que tem fruto. Se Deus não estiver lá, vai ser ir para voltar. Amém? E o Senhor hoje está colocando sobre nós o poder da decisão, para que nós possamos aprender a decidir certo. E eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje, tanto nas decisões pequenas como nas decisões grandes, Deus será contigo se você o buscar de todo o coração e falar: Deus, eu quero fazer não o que eu quero, mas eu quero fazer o que tu queres, porque aí sim eu sei que eu vou estar seguro, que eu vou me sentir seguro, que eu vou me sentir protegido, que eu terei certeza, que eu não ficarei perturbado, que eu não ficarei em dúvida se o Senhor está comigo, se vai dar certo, porque eu sei, eu posso estar no pior cenário. Se eu decidir conforme a vontade de Deus, então esse cenário ruim se transformará em o melhor cenário da minha vida, porque Deus está. Mas eu posso estar no melhor cenário humanamente, ocularmente, mas se Deus não estiver, será questão de tempo para esse lugar ruir, para esse lugar ser condenado, assim como foi Sodoma e Gomorra. E o que então vai me dirigir? Diga: a paz. A paz de Deus é o árbitro dos nossos corações. Não a paz do mundo, porque existem duas pazes. Jesus Cristo falou: eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. Porque o mundo também dá uma paz, mas a paz que o mundo dá é uma paz mentirosa, é uma paz falsa. É aquele cara que fuma um baseado e fala: eu estou na paz. Isso é paz verdadeira? Mas é uma falsa paz. Não é a paz de Deus. Quando você faz uma coisa errada, e muitas vezes a tua carne quer, porque quando eu agrado a carne, eu não estou agradando o Espírito. Todos os dias eu tenho que agradar um. E quando nós nos convertemos, quando nós nos batizamos, nós nos comprometemos a agradar o Espírito e a dizer não para a carne. O grande problema é que nós não cumprimos essa promessa. De vez em quando nós falamos sim para o Espírito, e de vez em quando nós falamos sim para a carne. De vez em quando nós decidimos no Espírito e tiramos 10. E de vez em quando nós decidimos na carne e tiramos 0. É aquela palavra que eu preguei sobre Pedro. O mesmo Pedro que no mesmo capítulo disse assim: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras, se for necessário eu vou morrer por ti. No mesmo texto, ele se deixa levar pela carne. O diabo entra e ele diz assim: mestre, tu não vai morrer na cruz. E Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás. Quantas vezes, se nós não aprendermos a viver no Espírito, teremos uma vida cansativa. Vir para a igreja se tornará cansativo. Vir para a igreja será um peso nas nossas vidas. Ser evangélico vai ser só de título, vai ser só de nome. Eu vou ter jargões evangélicos na minha boca, mas dentro de mim eu continuarei vazio, porque eu não aprendi ainda a viver uma vida espiritual. Há 2 tipos de vida que podem habitar em nós: a vida da carne, a vida mental, a vida da mente, que é chamada de psique. Diga, psique. E a vida do Espírito, que é chamada zoe. Diga, zoe. Psique e zoe. Olha para quem está do seu lado e fala: psique e zoe. Psique é a tua vida carnal, é a decisão de viver na carne. E tem muita gente que mesmo dentro da igreja não tem vivido uma vida zoe, tem vivido uma vida psique. Não alcança Deus, não tem intimidade com Deus, não tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É a mesma coisa. Vem aqui, ouve tudo o que tem que fazer, sai daqui, como não recebeu na vida zoe, recebeu na vida psique, sai daqui e faz tudo ao contrário do que ouviu, nem parece que veio no culto. É aquele cara que estuda, chega na hora da prova, ele troca tudo as perguntas. Por quê? Porque não pratica o que ouve, não pratica o que lê. A palavra de Deus em Tiago fala: não sejamos ouvintes negligentes da palavra, mas sejamos operosos praticantes da palavra. Até quando nos enganaremos? Até quando viremos na igreja somente para dizer eu fui?
Se eu tenho a vida de Deus, eu tenho o prazer de estar na igreja. Eu nasci de novo, meu espírito está forte, eu vivo a vida Zoe, e aí eu começo a tomar decisões baseadas na minha nova vida. E eu profetizo que você, a partir dessa noite, vai começar a tomar decisões baseadas na sua nova vida Zoe. Chega de andar pelo teu psique, chega de andar pelas tuas vontades, pelos teus caprichos. Chega, a partir de agora, vida no Espírito. A partir de agora, nasce de novo. Provérbios 16:1 diz assim: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Deus já sabia que você ia estar aqui nessa noite, e Deus já sabe também que domingo vai dar uma dor de barriga e você não vai querer vir. E quando muitas vezes a gente está vivendo essa vida na carne e toma decisões na carne, aí nós nos sentimos desprotegidos e inseguros, e aí entra aquela frase famosa que todo mundo fala: seja o que Deus quiser. Quando a pessoa fala seja o que Deus quiser, é que ela não está preparada, é que ela não tem certeza das decisões que ela está tomando. Aí ela pega e fala: seja o que Deus quiser, já fiz o que era errado, já estou na chuva, já está no inferno mesmo, né? Abraça o diabo, né? Está amarrado em nome de Jesus. Porque não é seja o que Deus quiser, eu preciso conhecer o que Deus quer, porque se eu conhecer o que Deus quer, eu vou ter atitudes, posicionamentos, eu vou andar conforme Deus quer, e o resultado é certo. O resultado não é um será, o resultado não é talvez, o resultado é certo, que a minha vida a partir de agora vai ser uma bênção. A minha vida vai ser uma bênção, não porque se Deus quiser, não, Deus quer. O que Deus quer? A tua vitória. O que Deus quer? A tua prosperidade. O que Deus quer? A tua cura. Tanto que Ele se fez enfermo para que nós fôssemos curados. A vontade de Deus não é o que Deus quiser, Ele já quis, Ele já fez. Agora é a nossa vez de tomarmos a decisão certa, de servi-lo, de andarmos com Ele, de nos livrarmos, como eu falei domingo aqui, de nos livrarmos dos domínios do mundo e trazermos o reino dEle completamente na minha vida. Na intensidade que eu trago o reino, é a intensidade das minhas decisões certas. E se eu trago o reino 50%, 50% da minha vida vai ser uma bênção, 50% uma maldição. Então o meu objetivo é trazer a bênção 100%. Você pode sair daqui com 50%, mas você pode sair daqui com 100%. E Deus está querendo te ensinar a levar para a tua casa 100% do que você veio buscar. E você vai começar a viver uma vida espiritual satisfatória. Eu profetizo, você vai viver uma vida espiritual satisfatória. Vai chegar um momento que a vida Zoe vai superar tanto a vida psique, que você vai vir para a igreja e não vai ver a hora de voltar para a igreja de novo, para ouvir mais, para receber o toque do Senhor. E você não somente vai estar na igreja, porque também em 2 cultos não dá para viver uma vida Zoe. Que a vida Zoe ela é vivida todos os dias. A vida Zoe é vivida quando as luzes se apagam, quando eu vou para minha casa, quando eu oro antes de dormir, quando à madrugada, às vezes eu acordo para orar, 3 horas da manhã, e Deus fala comigo, ali eu vou exercendo uma vida espiritual, vou tendo mais acesso às coisas de Deus. As minhas decisões começam a ser acertadas, porque se eu não tenho uma vida espiritual, eu com certeza vou tomar, mesmo achando que estando na igreja, se eu não tenho uma vida espiritual, eu não vou ter sensibilidade àquilo que Deus tem na minha vida. Falando para terminar de Davi, ele teve alguns momentos da vida dele em que ele decidiu as coisas certas, porque ele consultou ao Senhor. Mas teve momentos da vida de Davi que ele não consultou ao Senhor. Foi por emoções, foi pelo coração, foi pelo que achava. E nós vemos claramente os resultados. Nós vemos que Davi, quando ele pecou, foi no momento em que todo mundo estava indo para a guerra, e o lugar dele era onde? Diga, na guerra. Fala com mais fé, na guerra. O lugar de Davi era na guerra. E aonde ele ficou? Diga, em casa. Ficou em casa. Se deu férias. Se deu folga. Mas não era o momento de folgar, era o momento de trabalhar.
Quando Joabe falou, rei, vamos para a guerra, o que ele tinha que ter falado? Vamos. Mas ele falou, não, dessa vez eu não vou não. Eu costumo dizer que ele ficou em casa, numa segunda-feira, assistiu o Globo Esporte, viu que o Palmeiras perdeu de novo o São Paulo. Depois chegou à tarde, passou o filme Sessão da Tarde, Lessing ou A Lagoa Azul. Assistiu. Depois que terminou A Lagoa Azul, ele pensou que ele era o loirinho lá da Lagoa Azul, foi na janela, olhou e viu a Brooke Shields tomando banho. Bathsheba Shields. Manda chamar ela. Tudo porque tomou uma decisão de não ir para a guerra no momento que era para ir para a guerra. O que acontece? Deita com ela, você já sabe da história. Depois, decisão errada em cima de decisão errada. Manda trazer o marido dela, faz ele beber, pensando que ele ia para casa. O cara era mais fiel que o pastor Éder. Não vai para casa, fica no palácio, mesmo bêbado. E no outro dia Davi pensando, deu tudo certo, Deus vai me livrar. Ele vai deitar com ela, vai achar que o filho é dele, mesmo que vai nascer com umas sardinhas. Deu tudo errado. Por quê? O cara não foi para casa, aí para piorar tomar outra decisão. Então vou mandar ele para a batalha. Eu sou o rei Davi, Deus é comigo, Deus abençoa todas as minhas atitudes. Manda o cara para a batalha, manda uma carta para Joabe, põe esse homem na frente da batalha, onde o fogo inflama, que ele não volte. O cara morre, e vem a notícia, e ele achou, agora a mulher dele é minha, ele morreu, não foi eu que matei, ninguém vai saber. Só que aquilo que ele achava que ninguém ia saber, Deus tinha visto. Porque Deus vê as nossas decisões certas, mas Deus também vê as nossas decisões erradas. E Deus nunca vai abençoar uma decisão errada. Deus não vai abençoar erro. Deus pode trazer um novo tempo, mas erro produz consequências. E a consequência foi muito séria. Deus disse, nunca mais a espada vai sair da tua casa. Você verá os teus filhos matando uns aos outros. E filhos teus deitarão com as suas mulheres na tua frente. Você fez no escuro, mas eles farão a luz do dia. Eu acho que ele se arrependeu muito de ter assistido a sessão da tarde. Devia ter ido para onde... É aquele dia que você fala, eu não vou no culto não, eu vou no shopping. Aí vai passear, vamos pegar uma casquinha, o culto rolando e você na casquinha. Aí a casquinha cai na calça, já briga com o namorado, já briga com o marido, já briga com a esposa. É uma perturbação lascada. O filho fica endemoniado, não dorme à noite. De repente, segunda-feira horrível. Aí você pensa, que eu não fui do culto? Se eu tivesse ido, se eu tivesse estado no lugar certo, na hora certa, tudo seria diferente. Posso ouvir um amém? Aí Davi, ele faz isso, mas nem sempre foi assim. Ele também tomou atitudes, decisões baseadas naquilo que Deus queria. Tem 2 trechos aqui que fala sobre isso. Em 1 Samuel, no capítulo 23, no versículo 9, diz assim: quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar, traga aqui um manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse, ó Senhor Deus de Israel, o teu servo Davi soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Está perguntando para Deus. Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço que me respondas. Aí tem uma linha aqui que é Deus respondendo. Deus responde, Saul virá. Aí no 12, Davi faz mais uma pergunta. Já que Deus está aqui, já pergunta logo as 2 perguntas. Quando Deus aparece, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Amém? Você vai aproveitar a oportunidade hoje? Ele faz a segunda pergunta. E será que os moradores de Keila era um lugar onde Davi tinha ido para ajudar, porque estava sendo atacado pelo inimigo, e se Davi não tivesse ido lá, Keila tinha sido destruída, e Davi foi lá e ajudou os moradores de Keila. E agora ele pergunta, Saul está vindo para Keila, será que os moradores de Keila vão me entregar a mim e aos meus homens a Saul? Perguntou Davi, e a resposta é, de Deus, sim, vão te entregar. Respondeu o Senhor. Davi sai correndo de Keila,
Quando Saul chega, Davi já tinha ido. Porque consultou ao Senhor. Perguntou a Deus o que iria acontecer e tinha sensibilidade nessa hora, tinha vida com Deus e Deus respondeu. Conseguiu ouvir a voz de Deus. Em 1 Samuel 30, versículo 1 a 8, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, essa aqui é uma outra situação, chegando a Ziclag, os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag, tinham ferido a Ziclag e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém porém mataram, tão somente levaram consigo e foram no caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. As suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz, choraram, até que neles não houve mais forças. Quem aqui já chorou até não ter mais força para chorar? Em alguma situação. Nessa hora, já tudo acabado, nessa hora parece que você está sozinho, que ninguém, todo mundo te abandonou. Davi estava nessa situação. Também as mulheres foram levadas, Ainoã, Jezrita, Abigail, mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Olha o 7. E disse: traga o éfode, ou seja, a estola sacerdotal, que era um manto que o sacerdote usava para pedir a direção de Deus. E o Davi consulta ao Senhor dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E lhe disse, e respondeu o Senhor: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo trarás de volta. A palavra fala que ele agora tinha certeza de que por mais que já faziam 3 dias que os inimigos tinham roubado, seria muito difícil conseguir tudo de volta, já estava muito mais longe do que o normal de se recuperar alguma coisa. Mas se ele consultou a Deus e Deus disse vai, porque tudo trarás de volta, ele tinha a convicção de que a palavra de Deus não voltaria vazia, que ele poderia ir, Deus daria todas as estratégias para ele, Deus faria ele encontrar um homem egípcio no meio do caminho, que daria para ele a rota que ele teria que seguir, Deus prepararia tudo. E aí Davi chega, consegue alcançar, vê os amalequitas já fazendo festa com as coisas dele. É muito ruim quando a gente vê alguém fazendo festa com aquilo que é nosso, e quantas vezes o diabo rouba e começa a fazer festa com aquilo que é nosso. Talvez o diabo está fazendo festa na tua vida, talvez o diabo está fazendo festa na tua família, talvez o diabo está fazendo festa no teu trabalho, talvez você fale: eu não tenho paz, eu não tenho mais alegria, eu estou igual Davi, estou chorando, só chorando. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite para te falar: se você consultar o Senhor, a resposta é: sirva ao Senhor, obedeça ao Senhor, busque as direções de Deus, porque não vai ficar nada teu na mão do inimigo. Assim como Davi trouxe tudo de volta, o Senhor está falando que também você vai ser restituído. Davi traz tudo de volta. A Bíblia fala que não faltou nem coisa pequena e nem coisa grande. E eu quero declarar: na tua vida não vai ficar um fio de cabelo teu na mão do inimigo. Não vai ficar nada, a tua felicidade vai voltar, a alegria vai voltar, a bênção da família vai voltar. Por quê? Porque tomou a decisão de buscar Deus. Todas as vezes que eu tomo a decisão de buscar Deus, eu sou alicerçado pela palavra, eu sou alicerçado pela presença de Deus. E aí então eu garanto um futuro. E o Senhor está falando: as suas decisões hoje, pautadas na vontade de Deus, estão garantindo um futuro próspero e abençoado. Você crê nisso?